Pessoal, serra mármore para cortar ferro. Algo muito interessante sobre cortar ferro com a serra mármore é que, ao contrário da madeira, como eu já expliquei na outra aula, que muitos dizem que o perigo está no disco e não na máquina, que justamente ao contrário, o perigo está na máquina e não no disco, como eu expliquei na aula anterior, nesse caso de ferro, o perigo está no disco. Você nota que as coisas são invertidas. Por que o perigo está no disco? O ferro é um material duro, igual cerâmica, igual piso, igual granito. Não deveria ser tão perigoso, já que ela é voltada para cortar material duro. Só que, quando você corta ferro com a serra mármore, além da alta velocidade, claro, o disco corre o risco de se quebrar. E se ele se quebrar durante o corte, ele espatifa em centenas de pedaços que podem vir em você. Então, o grande perigo da serra mármore para ferro, além dos outros perigos, é claro, é o disco. Existem discos de corte de serra mármore de 1 milímetro de espessura, um outro com 2,5 mm, 2 milímetros mais ou menos, um pouco mais grosso. Ele é um pouco mais seguro. Esse de 1 milímetro eu gosto dele porque ele me dá um corte exato, um corte fino, um corte limpo. Mas ele é mais perigoso. Nunca aconteceu comigo, mas eu sei de casos que ele já quebrou e causou acidentes. Então, todo cuidado é pouco com a serra mármore, como sabemos. Um grande amigo meu aqui do canal, serralheiro, já teve serralheria, trabalhou muito com corte de metal, me contou que existe um disco hoje que ele não vem com a malha, porque todo disco tem uma malha, ele tem pontinhos, quadradinhos dele que você vai ver uma malha de nylon por dentro, que é o que impede que ele se quebre. Não que seja impossível quebrar, ele pode se quebrar, mas vai ser mais difícil. Esse amigo me disse que existem discos agora sem a malha. Tome cuidado quando for adquirir o seu disco de corte para a serra mármore, corte de ferro, procure ver se existe essa malha. São pequenos pontos que formam um xadrez, eles formam quadradinhos, você vai ver ela praticamente aparecendo nos dois lados. Tem que ter essa malha, porque isso dá uma certa segurança a mais pra gente, que ela não quebre com tanta facilidade. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber sobre cortes de metal, cortes de ferro com a serra mármore. Vamos agora aos cortes. Aprender a cortar ferro de construção, cano, que vai simular o metalon, e chapas. E algumas coisas que você deve evitar totalmente, para que você não se machuque. Vamos acoplar algumas regras básicas da outra aula, da de madeira, para essa aula, e algumas técnicas novas que você vai aprender, porque cada material exige uma técnica diferente. Eu vou colocar um pedaço de barra de 3/8 aqui de construção, o ferro mais simples de se cortar, e que é muito usado na construção civil, ferro de construção. Muito importante, já te falei isso, fazer uma mesinha. Pode ser uma mesa 60 por 60, 50 por 50, pode ser com tubo de MDF. Pés grossos, de preferência se você puder fazer com caibro. Trava os pés para que ela não balance, mais ou menos alta, que fique na sua altura para que não te canse as costas. E faz um rasgo nela, um oblongo, pode ser de 20, 25 centímetros, que vai te facilitar muito cortes para ferro, principalmente. Por isso que eu tenho isso daqui, para corte de ferro hoje, antes de fazer o trilho. Aquele trilho que hoje, atualmente, eu corto ferro nele. Mas é importante que você faça um oblongo, 1 centímetro de largura, por 25 de comprimento, 30, na sua, pode ser numa das laterais, na sua mesa. Isso vai te facilitar muito em corte de ferro, se você corta muito ferro. Ferro que eu digo é chapas, metalon, canos, barras de ferro de construção, o ferro em geral que você precisa cortar. Bom, vamos lá, eu vou pegar a barra de ferro, vou colocar aqui para que você compreenda. Eu peguei um pedaço de barra 3/8, é uma ponta, deve estar com 25 centímetros. Vamos imaginar que essa barra fosse inteira, com 12 metros, acabou de chegar, ou com 6 metros, 5 metros, não importa, nós vamos cortar. Uma coisa que acontece muito no corte de ferro de construção, que ocasiona muito acidente, você cortar o ferro com ele dobrado ainda, ele vem dobrado em duas partes, você deixar aquela outra ponta dobrada e corta uma ponta. Se a outra ponta, se você perceber estar presa em algum lugar, ou a ponta que sobrou, se prender em algum lugar, na hora que você separar o ferro, aquela ponta vem em você. Então é muito perigoso. Primeira regra, para cortar ferro de construção civil, estica ele todo, desdobra ele, que está em dois, você põe ele inteiro, põe a ponta inteira pro outro lado e deixa somente no vão que você vai cortar, somente aqui o lugar que você vai cortar. Você vai, vamos simular, risquei com o giz aqui, eu quero cortar aqui. Vamos supor que eu vou tirar daqui para cá 1 metro, para cá sobraram 11 metros. Então os 11 metros estão para lá inteiros, esticados. Eu não deixo ele preso em lugar nenhum, para que não ocorra isso. Uma técnica que eu gosto muito de usar em ferro de construção civil, também para outros tipos de metais que eu corto, é fixá-la na mesa. Então, se a minha mesa aqui tem mais ou menos 70 centímetros, eu vou colocar uns 4 ou 6 pregos para fixar. Aí você vai pensar, mas é muito trabalho fazer isso. Não, não é. O prego você arranca com martelo de unha. Mas olha só a segurança. Vou pegar os pregos. Prego de telhado normal, eu vou pregar aqui simulando que fossem vários para que você entenda. Pessoal, aquele prego de 4 centímetros, prego de telhado, vamos imaginar que ela está esticada na mesa, o resto está pro chão e a ponta que eu vou cortar está daqui para fora. Então eu vou pregar um prego na diagonal, daqui para cá e um daqui para cá. Eu vou colocar a cada 20 centímetros mais ou menos, coloca 4 pregos, 2, 6 pregos, o que fixe ele, que não tenha perigo dele se movimentar.
Essa parte daqui, se você preferir bater 2 também, para que ela não caia, é melhor. Dependendo do tamanho da peça, ela pode acabar na hora de cortar, levantar e vir em você também. Então seria mais seguro que você batesse esse prego, porque ela pode, além de tudo, quando estiver cortada, ela cria uma lâmina, ela pode vir na sua mão e raspar na sua mão e cortar a mão. Também é um perigo. O resto do prego que você vai cortar, o resto do ferro que você vai cortar. Isso tudo deve ser pensado. Eu geralmente uso uma técnica para cortar esse tipo de ferro, que eu vou te ensinar hoje, mas pode acontecer um acidente. Por isso que eu te indico que você pregue dos dois lados. Eu vou pregar aqui na diagonal um prego. Não precisa ser todo, somente a metade. Cruza esse prego com esse, um assim cruzado, para que ela não se movimente. Ou se quiser bater em pé e depois amassar também não tem problema. Prego é uma coisa muito barata. Você pode fazer isso também, amassá-lo, fica mais seguro. Se você vai cortar vários pedaços, até melhor você amassar, porque você só remove ele e enfia dentro do vão dos dois pregos de novo. Então você coloca 2 cruzados aqui, a cada 25 centímetros, 20 mais 2, e aqui 2 ou 4 na parte que vai cortar, que vai sobrar, somente por segurança. Ok, feito isso, vamos simular que eu vou colocar mais 2 aqui, pode ser 4 aqui, 2 e 2. Cruzados também. Amassei. Não tenha pena de gastar prego, mas olha a sua segurança. Ok, tá cruzado. Aqui é a marcação onde eu vou cortar. Então essa barra de ferro aqui, ela já não vai se mexer, ela tá travada aqui, já não tem esse perigo. Você tem 3 maneiras de cortar ferro de construção. Você pode colocá-la no vão, a lâmina, ligar e ir cortando até o final. Você pode colocá-la na beirada e fazer isso, que é mais perigoso, muitas vezes, porque ela pode balançar, a mão pode tremer, como eu já te expliquei isso na outra aula de madeira, e o disco, ele pode quebrar, e isso é muito perigoso, pode vir em você. E a maneira mais correta de você fazer isso, travou, teve todo esse trabalho, travou ele, deixou, ou até mesmo na sua morsa, aquela morsa de madeira, você pode fixar na morsa de madeira com o resto do corpo do ferro totalmente esticado, só o vão para fora da morsa, fixo, só que aí a outra ponta não vai ter onde fixar, ela vai correr o risco de cair ou vir em você ou passar na mão, há esse risco. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ficar do lado oposto ao disco. Nesse caso de ser ferro, porque se ele estourar alguma coisa com você, ele vai para cá, ele não vai em mim. Então eu gosto da distância de 40 centímetros, 50 centímetros da lâmina para o motor, nesse sentido. Nunca na frente da lâmina. O máximo que eu puder. Vão haver situações que não vai ter como, que você vai precisar ficar na frente. Mas podendo evitar, podendo ficar depois do motor, o lado oposto da lâmina, é melhor. Então nesse caso eu dou aqui 40 centímetros de distância, me mantenho distante dela, eu posso passar assim. Só que assim ainda há o risco dela dar aquela trepidada, aquela balançada na mão sem querer e ele ou travar, ou quebrar, ou ainda dar o coice. Há esse risco, já aconteceu comigo o coice com ferro. Então eu não gosto muito dessa técnica. O que eu prefiro fazer? Eu vou virar a câmera de lado para que você veja a posição que eu uso ela para cortar esse ferro. Ok, eu tô os 40 centímetros mais ou menos de distância, eu tô com uma mão. Em vez de eu passar ela reto de trás para frente cortando, eu vou colocar a lâmina depois do ferro. Posiciono a lâmina onde eu quero que seja o risco, onde vai ser o corte. E eu vou fazer um sistema de rebaixamento. Eu vou agachá-la, eu vou abaixar a máquina e vou cortar e vou subir. A frente da máquina vai encostar na madeira da mesa. Eu quero que a frente da máquina fique apoiada aqui e a máquina inclinada. É isso que eu faço. Eu me mantenho distante, eu ligo e eu desço e dou um corte. Solto o gatilho e subo de novo. Mantenho ela parada aqui. Vou, dou um segundo corte, um terceiro corte, subo e vou fazendo isso. Eu vou até o meio. Eu vou cortar essa peça para que você entenda. Eu nunca corto ele inteiro, porque até o meio eu posso soltar ele dos pregos e simplesmente com a mão balançar ele e quebrar. É ferro de construção, não precisa ser exato. É mais seguro. É bem menor a chance de se machucar dessa forma. Eu vou ligar ela e vamos cortar esse pedaço de ferro pela metade para que você entenda. Uma coisa imprescindível que eu preciso te dizer. Isso em qualquer operação você sabe disso. Usar óculos. Mas principalmente quando lida com ferro. Por causa das faíscas que vão sair. As faíscas elas não vão machucar na mão. Ela é muito fina. Mas ela é perigosa nos olhos. Se ela pular, entrar no olho incandescente, ela pode danificar a visão. Pode dar um problema sério. Então é imprescindível, principalmente em todas as situações com máquinas e trabalho, mas principalmente quando se corta ferro, usar o óculos. Ok, colocamos ela aqui, ela tá naquele sistema, o fio dela tem que estar para cá, na minha frente, para que não cause acidente, estou na distância, a parte da frente já vai encostar aqui, tá encostada, ela tá levantada, tá erguida, como se fosse uma meia esquadria. Agora eu vou acionar o gatilho e vou descer ela aqui. Cortei um pouco, eu solto o dedo e levanto. Ela corta que nem manteiga, eu não preciso forçá-la, eu só encosto levemente, eu vou deixando ela descer.
já chegou na metade. Eu já vou esperar parar. Vamos fingir que ela esteja rodando ainda. Acabou de parar. Pousa lá na mesa. Parou completamente. Isso é muito importante. Agora eu desligo da tomada. Vamos remover esse prego daqui. Ele tá pela metade. Eu posso cortá-lo na mão. Ah, mas esses pregos que ficaram aqui. Como eu vou cortar mais ferro de construção, não é só esse. Vamos simular que eu fosse cortar mais. Eu tiro só uma aba. Eu pego um alicate e eu desamasso um lado dele. Pronto. Eu posso tirar o ferro. Coloco o próximo ferro aqui. Vai ser cortado. No vão onde está o risco. E eu bato esses dois pregos de novo. Amasso ele de novo. Eu deixo ele travado. Agora que ele está cortado pela metade, até um pouco mais que a metade, eu posso quebrar ele na mão. Tá cortado. E assim eu corto ferro de construção sempre pela metade, com mais segurança. Eu economizo energia elétrica, eu economizo disco de corte e eu corro menos risco de me machucar ou de causar um acidente. Dessa forma. Essa é a forma que eu corto ferro de construção. Como eu sempre digo, vale a pena você demorar um pouco mais e não se machucar. Ah, mas eu vou cortar 10 barras de ferro. Já vai estar pronto aqui os pregos. Você só vai enfiar eles no vão, bater de novo, amassar, colocar ela aqui posicionada, levantar e descer. É menos perigoso. Vamos agora para o cano. Pessoal, um cano de 3/4. Podia ser um cano de meia polegada, podia ser um metalon. Peguei aqueles pregos de 6,5 cm, 7 cm, prego grande. Você não precisa nem amassar ele se não quiser perder ele. Eu coloquei dois aqui, posso colocar mais um par para lá, a cada 25 centímetros, 20 e um terceiro par. E essa parte de cá que vai sobrar do cano. Eu posso dar uma leve inclinada que ele encoste totalmente na lateral do cano, que não deixa o cano se mexer. Bato até a metade. Assim eu não estrago o prego, eu posso removê-lo com cuidado com o martelo de unha, arrancar ele e ainda salvar esse prego. Tá aqui, ele tá um pouco bobo, mas ele já não vai se mexer. Se eu quiser eu amasso, para ter mais segurança. De forma que ele fique travado. Ok. Como é que nós cortaremos esse cano ou esse metalon? Mesmo esquema. Vamos fazer um risco aqui onde eu quero. Vamos supor que eu já medi. Então vamos imaginar que eu vou cortar 10 centímetros aqui. Eu já fiz o traço, medi e fiz o traço com o giz. Então eu já tenho aqui a posição de onde eu vou fazer esse corte. Podia ser o canetão também. Aí você vai usar a ferramenta que você usa para riscar. Pode ser o lápis. Mesmo posicionamento. Inclina ela, ligou, eu corto. Eu corto um pouco, levanto. Corto mais um pouco, levanto. Eu tô sempre aqui nessa parte depois do motor. A faísca tá indo para lá, não tá vindo em mim. Eu vou fazendo isso até finalizar, sem forçá-la. Vou cortando, soltando do gatilho e parando. Vou cortando, soltando do gatilho e parando. Se fosse metalon mais largo, eu cortaria o início, traria lá mais para trás e voltaria a fazer o procedimento. Se fosse mais para trás, mais largo, faria o mesmo procedimento e iria continuando, sempre aos poucos. O errado é você cortar na beirada. Mesmo que você prenda esse cano aqui, uma madeira aqui, um grampo C, você cortar na beirada, eu estando aqui, cortando ele de forma reta, ele pode dar uma balançada. A tendência é maior. E é onde ele pode dar um golpe ou ele pode espatifar. Mesmo indo para lá, pode respingar alguma coisa em mim. Pode vir algum estilhaço em mim. Então, dá para cortar reto dessa forma, segurando o gatilho e passando? Dá, mas tem que manter a mão totalmente reta. Isso é mais difícil de fazer. E eu não vou ter como fazer esse sistema de ir abaixando, que eu não tenho onde pousar à frente dela. Por isso que esse sistema é mais seguro. Vamos para chapas agora. Pessoal, eu vou cortar essa chapa aqui. É uma chapa de 1,5 mm. Poderia ser uma chapa de 1/8, poderia ser uma chapa mais fina, aquela chapa de lateral de forno micro-ondas, de geladeira, de fogão. Chapa de metal, reta. Eu preciso cortar ela em 90 graus. O que eu vou fazer? Eu já tenho o meu vão aqui. Eu poderia colocar aqui um sargento e cortar aqui fora, mas como eu já te falei, é mais perigoso. Então eu vou usar o sistema do rasgoblon, o que vai me facilitar. Quando é chapa, pequena ou grande, eu vou colocar pregos. Aqueles pregos de 3 centímetros, 2,5 cm. Pode ser aquele pequeno, pode ser o grande. Eu vou colocar ele nas duas laterais para que ele não se mova. Eu posso até bater ele quase que todo, mas a cabeça, a beirada da cabeça tem que pegar no ferro. Os dois lados da cabeça para dentro, sempre paralelos, um de cada lado, para que ele não se movimente e não tenha perigo de vir em mim. Eu vou pegar agora a serra mármore com o disco de cortar ferro, o mesmo sistema. Eu vou colocar ele aqui. Eu posso até usá-lo como serra mármore convencional, encaixada já dentro do vão e seguir para frente cortando. Mas há o risco dele balançar e dar um tranco. Há esse risco. Então por isso que eu opto por esse jeito. Eu vou aqui, eu vou abaixando, vou cortando, levanto, trago para trás, corto mais um pedaço, solto o dedo, levanto, trago para trás, corto mais um pedaço. E eu me mantenho distante. Eu consigo cortar ele com mais segurança. O que ficar com uma rebarba, eu acerto na esmerilhadeira ou na lima. É mais seguro fazer dessa forma. Uma coisa muito importante antes que eu preciso te ensinar, porque nós vamos precisar fazer isso até para quando chegar a hora do trilho. Nós vamos fazer um trilho para cortar ferro com mais segurança, com mais rapidez, com mais exatidão na serra mármore.
ou para cortar madeira com a serra circular. Um trilho muito diferente, muito prático, aquele que eu te mostrei naquela aula que eu apresentei essa série sobre serra mármore. Por isso já se inscreva no canal para não perder nada, porque tá chegando muita aula boa por aí. Você já vai ser notificado, já vai ser avisado quando a aula chegar. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo porque é muito importante pra gente e também vai te ajudar para você saber quando a aula chegar. Nós vamos fazer um oblongo, uma peça de ferro, pode ser com chapa de 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2. Vamos precisar de um rasgo oblongo que será as hastes que vão segurar o nosso trilho. Como é que nós faremos esse oblongo? Eu posso fazer um furo aqui, ela vai estar travada, isso independente de furo ou corte, ela tem que estar travada com os pregos. Se quiser bater até o final, eu geralmente bato até o final, o prego eu prefiro. Mas você nota que as cabeças, a beirada das cabeças está esmagando ele, prendendo, fixando para que ele não se movimente e não suba. Ok, vamos simular. Eu vou fazer um furo aqui, uma broca 3/8, um exemplo só para que você entenda, e um furo mais adiante. Daqui a uns 12 centímetros, 15 centímetros em diante, eu faço um segundo furo. Eu tenho que fazer esse furo para iniciar esse corte, não tem jeito. 2 furos com a furadeira. Aí eu vou traçar uma linha reta na lateral dos 2 furos, essa lateral reta até aqui com a régua, essa lateral reta vindo até aqui com a régua. Um furo oblongo que você já está acostumado a fazer em madeira. Eu já te ensinei isso. Como é que eu vou fazer esse rasgo oblongo agora no ferro com a serra mármore? Mesma coisa, eu vou jogá-la aqui inclinado, vou posicionar, vou olhar com ela desligada, vou posicionar direitinho ela aqui na primeira linha, vou ligar, estou distante dela, eu vou abaixar e vou cortar, e vou levantar, trago mais para trás, confiro de novo se está na linha, vou descendo e vou cortando, vou descendo e vou cortando, ou se eu preferir, eu inicio do fundo e venho trazendo ela reto para frente, mas é mais perigoso, por isso que esse sistema de ir abaixando e subindo, mesmo mais demorado, ele é mais seguro, eu vou dando micro cortes no ferro, que eu tô depois do motor, eu não estou do lado da lâmina. Depois esse vão cortado, eu espero esfriar, resfrio isso num bote com água, pego o alicate, quebro essa parte do meio, com a lima eu vou acertar o lado de dentro, tirar todas as rebarbas, vou quebrar as quinas para não ficar rebarba nenhuma, porque essa rebarba corta a gente, essa rebarba é praticamente uma navalha, uma gilete. Assim vai estar feito o nosso oblongo, nós vamos fazer esse oblongo depois. Vamos agora cortar um pedaço pequeno de ferro, que são os mais perigosos, porque eles podem girar na furadeira e vir uma faca. Eu vou remover essa peça aqui e vou colocar o pequeno. Pessoal, um pedaço pequeno de metal para ser cortado. Vamos simular que nós fôssemos cortar ele com 90 graus. Você pode jogar o prego até na diagonal, encostado na borda, para forçar que ele agarre mesmo e não deixe se movimentar. Só que a chapa pequena ela tem um problema. Você vai colocar 2 de cada lado, 1 em cada ponta também, porque ele não tem como ir nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Ela exige isso. Você vai colocar um prego em cada ponta. Vai te dar mais segurança, principalmente se for para cortar oblongo. Ok, eu tenho 2 pregos aqui, 2 pregos desse lado e eu tenho um prego em cada ponta. Se eu fosse ligar esses 2 furos agora, mesmo esquema que você já sabe, eu ia fazer o risco de ligação dos 2 buracos, dos 2 furos, e eu ia abaixando, desligando, subindo, posicionando mais para trás, abaixando, subindo e assim sucessivamente até acabar o corte. Depois o segundo corte. Com isso você abre qualquer oblongo em chapa de ferro. Depois para cortar os 90 graus, a mesma coisa. Inclinaria, ligaria e desceria com o corpo para cá, mantendo aquela distância que você já sabe, sempre paralelo à lâmina, nunca atrás da lâmina nem na frente, sempre do lado, paralelo a ela. Eu cortaria, levantaria, dava um segundo corte, levantaria. Eu posso só iniciar os cortes em cima e tirar ela daqui e quebrar com a mão, ou eu posso cortar inteiro dessa forma. Eu deixo ela ir com cuidado, vou cortando aos poucos até que ela passe totalmente do nível da lâmina, que ela corte, que ela atravesse a lâmina cortando. É assim que eu faço para cortar chapas. Agora vamos às chapas grandes, às chapas maiores, são as mais complicadas, e você não vai ter como prender com pregos. Eu vou pegar uma chapa de lateral de fogão para simularmos como é que você cortaria ela. Pessoal, e pra gente finalizar, a última chapa, que é aquela chapa de fogão, uma chapa de fogão velha, que eu às vezes corto para fazer, dependendo do móvel, para fazer puxador rústico, às vezes dobradiça, dependendo do modelo, do que eu preciso, e você vai precisar cortar muito isso. Então vamos lá, você entender, ela tá até enferrujada, depois a gente esmerilha ela, essa parte de estética a gente lixa, isso é para depois. O importante agora é você entender como é que você corta. Chapa assim larga, chapa de lateral de fogão, lateral de geladeira, lateral de forno micro-ondas, ela deve ter por volta de 1 milímetro, meio milímetro, mais ou menos isso, ela é bem fina. Você conhece ela, você sabe como é que é, sabe como é esse tipo de chapa. Prende na mesa, numa das bordas, bem fixado com o grampo C. Riscou o quadrado que você precisa cortar, o losango, o desenho que você precisa do retângulo. É o mesmo esquema. Você vai ficar daqui desse lado sempre mantendo aquela distância, você vai abaixar e cortar em micro cortes. Até mais fácil porque essa daqui é rápida. Essa daqui ela não é tão grossa, ela é fácil de cortar. Ele vai atravessar e vai pegar na sua bancada. Vai deixar riscos na sua bancada. Mas você já vai deixar uma bancada para isso. Uma bancada já velha para isso. Com um tampo de MDF, um tampo de compensado velho, já para isso. Já com os rasgos oblongos, dependendo do tipo de ferro que você vai cortar. Ou para cortar chapas maiores que você vai realmente, que você vai
deixar marcado, não tem jeito, ele vai queimar, porque o disco de corte de ferro, quando ele encosta na madeira, ele queima. Mas o que importa é você ter um local seguro para fazer esse tipo de corte. Então não vai mudar muita coisa não. Você vai inclinar ela para frente, vai descer no risco e vai cortar. Subiu, soltou, puxa para trás, vê se tá na linha de corte que você precisa e corta. Eu gosto de cortar um pouco a mais sempre e acertar na esmerilhadeira, é mais seguro para mim. Você pode optar por isso também. Deixa 2 milímetros a mais da linha de corte que você precisa do risco, retira a peça, resfria, põe na morcinha e você usa a esmerilhadeira para dar acabamento, ou a lima. Pessoal, as considerações finais que eu preciso fazer para você da serra mármore para cortar ferro. Esses exercícios que nós fizemos, essas últimas aulas que nós fizemos, cortando madeira, cortando ferro, cortando alvenaria, cortando piso, cortando telha, cortando bloco, isso tudo foi para te preparar. Essas são as formas de você cortar com segurança com ela manualmente. Agora nós vamos partir para o trilho. Outra coisa, você já sabe, camisa sempre para dentro, eu estou usando a camisa fora aqui porque eu não estou cortando praticamente, eu só estou te mostrando os exemplos, mas você deve sempre colocar ela para dentro quando for ferramentas de giro. É essencial que a camisa esteja para dentro do cinto, da calça, ela não pode ficar bambeando porque ela pode enroscar e pode levar você e puxar você, isso é muito perigoso. Manga curta sempre, porque é muito perigoso manga comprida. Aquilo que você já sabe, evitar anéis, evitar pulseiras, usar óculos de proteção, usar máscara, porque o pó do ferro também faz muito mal. Chapas grandes, sempre com o grampo C, sempre fixada, nunca solta, não dá pra cortar ela solta, sempre em cima da mesa, nunca na beirada, porque é perigoso. Aquela distância de 40 centímetros que eu já te ensinei sempre, no mínimo, para que você tenha essa segurança com ela maior. Não dá bobeira com ela, porque você sabe a velocidade que ela tem. O principal sempre, espera parar totalmente para pôr ela na mesa. Pessoal, nossa aula tá ficando por aqui. Nossas aulas são sempre segundas, quartas e sextas às 7 horas da noite. Estamos concluindo essa parte de serra mármore na mão, manualmente, para podermos iniciar o trilho e para poder começarmos os nossos puxadores rústicos e nossas dobradiças. Pessoal, se inscreve no canal para você não perder nada. Tem um sininho aqui embaixo, você clica nesse sininho, porque toda vez que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. Se você esquecer, você já vai ficar sabendo que a aula começou, que a aula já foi postada, já está pronta para você assistir. Compartilhe esse vídeo, dá um like para ajudar a gente e, mais uma vez, muito obrigado por você estar com a gente, fazer parte do nosso projeto, o projeto Marcenaria Rústica, que também é seu projeto, que também te pertence. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula.